Olá, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Bora lá começando mais uma aula. Hoje dando continuidade ao nosso assunto sobre alfabetização. Então bora lá para a aula. Bom, lembrando que as nossas aulas são semanais, né? O propósito das aulas. Bom, as aulas são 100% online, orientação para pais, ou seja, essas aulas são feitas para pais, pensando mesmo em como o pai e a mãe podem ajudar seus filhos em casa. Pois essa questão familiar, essa questão da família é muito importante no desenvolvimento da criança e é isso que eu abordo aqui. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre questões da alfabetização, de como a família pode estar ajudando, esclarecendo mais esse assunto. Então vamos lá. As aulas ficam disponíveis por mais ou menos 5 dias aqui no meu canal do YouTube. Então vai lá, dá um like, compartilha. Manda para alguém que você conhece, que tem filho, alguém que está apresentando, alguém que tem um filho que está apresentando dificuldades em aprendizagens. Então bora lá compartilhar esse assunto que pode ter certeza que vai ser muito bom. E para quem ainda não é cadastrado, vai lá no crislainemoreto.com.br e faz o seu cadastro. crislainemoreto.com.br/aula aprendizagem. Vai lá e faz o seu cadastro. Gente, 78 aulas. É muita coisa, né? Mais de 90 horas de conteúdos. Pois é. Conteúdos para transformar você e o seu filho. Veja as aulas e aplique no seu dia a dia tudo que eu tenho falado aqui e você vai ver a diferença no seu filho. Lembrando que é importante focar nos pontos positivos do seu filho. Muitas vezes nós olhamos apenas as dificuldades, né? E é importante observar o que seu filho sabe, as habilidades dele, para que a partir daí você possa estimular as dificuldades. Então valorize as qualidades, as habilidades do seu filho. Eu tenho certeza que tem algo que ele é muito bom, algo que ele faz muito bem, algo que ele gosta de fazer. Então, bora lá descobrir, hein? Amanhã, lembrando que amanhã você vai desejar ter começado hoje. Mas por que, Cris? Bom, porque questões de aprendizagem merecem um cuidado maior, né? Porque são questões que muitas vezes levam anos, né? E não são trabalhadas, vão se acumulando, como eu sempre digo, vai virando uma bola de neve. E depois, né, não é do dia para noite que nós vamos resolver, mas com muita estimulação, com muito trabalho, com muita persistência, tudo se resolve. O importante é trabalhar com as nossas crianças, desenvolver elas e pensando sempre no futuro delas, né? Então, bora lá para a aula de hoje. Bom, a aula de hoje, live 78, as síndromes, os transtornos e os fatores que influenciam no processo de alfabetização. Pois é, né? E agora? Quais são esses fatores que influenciam? Como que eu posso verificar isso? Como que eu posso ajudar meu filho? Pois é, hoje estarei falando aqui um pouquinho dessas questões e como é possível ajudar as crianças. Então, bora lá para a aula. Pega papel, caneta, vamos fazer anotações que pode ter certeza que depois você vai utilizar. Bom, processo da alfabetização. Vários fatores podem interferir no processo de alfabetização, tais como a imaturidade. É muito comum, sabe? Chegar crianças no meu consultório, pois é. E crianças que muitas vezes os pais acham que tem TDAH, ou muitas vezes uma deficiência intelectual, porque parece que aquela criança não desenvolve, aquela criança é como se fosse um bebezão. Pois é. E na verdade é bem isso mesmo. A criança é um bebezão. É uma criança que sempre, muitas vezes, não é por maldade dos pais, mas muitas vezes os pais acabam protegendo demais, cuidando demais e fazendo muito pelo filho, onde ele acaba não amadurecendo. Então é importante trabalhar, é importante esse estímulo mesmo para que a criança desenvolva, né? Então é importante inserir algumas responsabilidades, é claro que de acordo com a idade, sabe? Então traçar desafios, fazer com que a criança enfrente desafios, mas assim fazer com que ela busque, que ela se sinta desafiada, para que ela possa crescer. Porque muitas vezes não, isso vai influenciar no processo
de aprendizado e principalmente na alfabetização. E assim, muitas vezes são coisas simples, né? Por exemplo, uma criança que já é grande e ainda usa uma mamadeira, uma criança que já é grande que ainda dorme com os pais. Mas por quê, Cris? Porque são questões que vão influenciar no amadurecimento da criança. São coisas de criança pequena, coisas de bebê, onde a criança vai se sentir realmente um bebê e ela não vai amadurecer, né? Isso são questões que vai trabalhar mesmo no subconsciente da criança. Então, a criança vai... Porque se o aprendizado, principalmente o processo de alfabetização, não é algo fácil. É algo que demanda de muito esforço, muita dedicação da criança. E não acontece, né, naturalmente. Então, é muito esforço para a criança. E pense a criança, eu vou me esforçar para quê se eu sou um bebezão? Se eu tenho tudo na mão, eu não preciso de me esforçar. E é aonde que a criança começa a ter dificuldade e não desenvolve. Então, isso são questões comportamentais. Você trabalhando essas questões de comportamento, mudando esses hábitos em casa, muita coisa vai mudar. E é claro que essa imaturidade pode causar um atraso no aprendizado da criança, um atraso nesse processo de alfabetização. Daí o que tem que ser feito, Cris? Tem que suprir. Daí tem que fazer essa mudança nas questões comportamentais e suprir esse atraso, né? Trabalhar, estimular essa criança, trabalhar realmente esse processo de alfabetização para que ela possa desenvolver e conseguir acompanhar as turmas da sua idade escolar. Anemia. Pois é, outra coisa, algo que eu sempre peço para as mães das crianças que eu atendo é para fazer um hemograma. Mas por quê, Cris? Porque muitas vezes a criança pode ter anemia. Às vezes os pais não sabem. Algumas crianças geralmente são seletivas, né, para comer, não comem de tudo. Muitas crianças não comem frutas, não comem legumes, verduras. E acaba acontecendo o quê? Essa criança desenvolve uma anemia. Isso influencia diretamente no processo de aprendizado. E é claro que na idade de alfabetização vai influenciar na alfabetização. Então é interessante verificar se essa criança não tem anemia, porque isso influencia sim. E assim, outra coisa também que é interessante, não podem comer carboidrato. É claro, carboidrato é calórico e tudo, mas assim, em excesso não. Mas em pequenas quantidades é importante para a criança. O carboidrato... Espera só um pouquinho. O carboidrato, gente, ele vai ajudar a criança no desenvolvimento dela. Ele vai fazer com que ela tenha mais energia. Então, antes da criança ir para a escola de manhã, é importante comer uma fatia de pão, alguma coisinha assim para que possa dar sustância, né? Então a criança precisa comer um pouquinho de carboidrato, porque isso ajuda no funcionamento do organismo, que possa acelerar o metabolismo, isso vai ajudar, né? Outra coisa também é o ômega 3. Muitas crianças que utilizam de medicamentos, muitos médicos, quando vão ao médico ou ao neuropediatra, utilizam ômega 3. Por quê? Porque isso vai ajudar nas questões neurológicas, no funcionamento mesmo do cérebro e para os neurônios. Então, comer também alimentos que contêm ômega 3 também é muito importante, ou seja, peixes, algumas castanhas. Então é importante, porque isso vai ajudar muito. Bora lá, continuando a nossa aula. Qualidade do sono. Gente, isso é muito importante. É assim, a criança precisa dormir. E por quê? A criança precisa descansar, carregar as energias, né? Carregar a bateria, né? Por quê? Porque a criança gasta muita energia. E assim, o processo de alfabetização é algo que demanda muito da criança.
a criança precisa, no processo de alfabetização, a criança precisa estar descansada, ela tem que se dedicar muito ao estudo. E é importante a criança dormir, a criança ter um sono reparador para que ela possa desenvolver. Então é importante estar atento ao horário que seu filho vai dormir, né? E também não é só o horário, muitas vezes a criança dorme no horário. A mãe fala, mas Cris, eu coloquei meu filho para dormir 8 da noite, 9 da noite, ele acordou no outro, dormiu a noite toda, acordou no outro dia. Mas será que esse sono realmente descansou? Será que foi um sono realmente reparador? Tem algumas crianças que têm alguns problemas respiratórios. Aqui na minha cidade mesmo é muito comum crianças terem, muitas vezes, dificuldade na respiração por conta do nosso clima, que não ajuda muito, né? Então, problemas respiratórios aqui é muito comum. E crianças, muitas vezes, que têm problema de amígdala, carne esponjosa. Então, isso atrapalha, influencia na respiração. E acontece que a criança acaba não dormindo direito. O sono dela não é um sono que descansa, não é um sono reparador. No outro dia, a criança acorda cansada. E essa criança não vai render, vai ficar aquela criança sonolenta o tempo todo. Então, é importante observar se seu filho está dormindo, se está sendo um sono que realmente descansa, para que no outro dia ele possa ter energia, né, para poder estudar, para poder desenvolver, né? Então, a qualidade do sono influencia muito. E muitas crianças com alguns transtornos e síndromes, crianças, por exemplo, que têm TDAH, muitas vezes têm um sono são agitadas e acabam tendo sono agitado, não descansam. Muitas crianças que precisam tomar até muitas vezes a melatonina, né, para dormir, porque tem dificuldade, que é o hormônio do sono, tem dificuldade para dormir. Crianças, por exemplo, que têm TEA, transtorno do espectro autista, é muito comum eles apresentarem dificuldades para dormir. Então, é algo que é importante conversar com o neuropediatra, né, observar o que está acontecendo e cuidar da qualidade do sono, porque isso vai influenciar no processo de alfabetização também. Dislexia. Agora sim. Pois é, a dislexia, tenho certeza que você já ouviu falar. Ela, assim, afeta diretamente, né, na alfabetização. E na alfabetização que podemos perceber a dislexia nas dificuldades, né, informa nas dificuldades no processo de linguagem. Ou seja, muitas vezes a criança, ela tem dislexia, né, e só que não sabe, ninguém descobriu ainda. Existem alguns sinais que a criança apresenta quando tem dislexia? Existem alguns sinais, sim. Questões de lateralidade, dificuldade para nomear cores. Então, tem alguns pontos que é possível observar, perceber se essa criança tem dislexia. Porém, não se pode dar o diagnóstico, né, antes dos 8 anos. É importante a criança iniciar o processo de alfabetização, para daí ter realmente certeza, né, e procurar uma avaliação com profissionais específicos, uma equipe multidisciplinar. Essa criança precisa passar por um fonoaudiólogo, por um psicopedagogo e por um neuropediatra, né, para ela ser avaliada. Então, a dislexia, a criança nasce com a dislexia, né? Ela é algo genético. Então, mas o diagnóstico é só a partir dos 8 anos. Então, é importante a criança estar na escola para que seja encaminhada para avaliação. E a criança começa a apresentar dificuldade em reconhecer, produzir, identificar ou organizar, né, os sons das letras. Por conta de ser uma dificuldade na linguagem, na leitura, na escrita, já lá no comecinho do processo de alfabetização, essa criança já vai aprender dificuldade, principalmente nos sons das letras que ela tem que conhecer, né, para ser alfabetizada. A causa da dislexia é neurobiológica e genética, ou seja, a criança nasce com dislexia. Cris, mas a criança vai ter dislexia para sempre? Sim, é algo que é genético, só que uma criança que tem dislexia, mas que é acompanhada, ela pode desenvolver muito. Precisa de acompanhamento, métodos diferenciados de estudo, mas é uma criança que desenvolve sim. Vai conseguir ser alfabetizada? Vai.
Uma criança que é acompanhada vai conseguir ser alfabetizada, vai ter, em alguns momentos vai ter algumas trocas? Vai ter algumas trocas sim, tanto na leitura como na escrita, né? Mas é uma criança que pode ser alfabetizada sim, desde que ela tenha um bom acompanhamento, desde que ela seja muito estimulada, ela desenvolve, ela vai embora. DPAC. Hoje se fala muito do DPAC, que é o distúrbio do processamento auditivo central. As pessoas que sofrem com DPAC são capazes de detectar som, mas possuem dificuldade para interpretar as informações que estão sendo transmitidas por ele. Ou seja, uma pessoa que tem DPAC, uma criança que tem DPAC, ela vai ouvir o som perfeitamente. Ela não tem problema auditivo, ela vai ouvir o som. Porém, essa criança, o som vai entrar, mas não vai processar. Como se fosse realmente uma rádio chiada. O som entra, mas não processa. Como se fosse uma rádio chiada. Deixa eu explicar como funciona. Essa criança, faz de conta que você está passando por dentro de um túnel. Num túnel. Num viaduto. Você está passando por um túnel, num viaduto. Na hora que você passa, você está ouvindo o rádio. Na hora que você passa, dá aquela falhada, o rádio some. Depois ele volta. E funciona mais ou menos assim. Ou seja, tem aquelas osciladas. O som entra, porém muitas vezes é picotado. Então, com isso, a criança acaba tendo muita dificuldade na compreensão. Então, o DPAC influencia muito na alfabetização. Por quê? Porque a criança, ela precisa... a linguagem, né? Ela precisa compreender bem o que o professor fala, compreender questões dos sons, e o DPAC vai influenciar no processo de alfabetização. Também porque a criança, ela vai apresentar agitação, desatenção e distração fácil, dificuldade para ler, escrever, dificuldade para memorizar atividades diárias. Então, uma criança que tem DPAC, é importante passar para ela informações claras e objetivas. Assim ela vai conseguir compreender com mais facilidade. Então tem que ter um método diferenciado, essa criança tem que ser estimulada também, mas é possível. Um acompanhamento que é muito importante para a criança que tem DPAC é a fono, né? Precisa de um psicopedagogo? Precisa, mas precisa muito mais, né, de uma fono. Por quê? O fonoaudiólogo vai trabalhar questões dos sons, então ela vai treinar o ouvido dessa criança para que vá amenizando. Vai sumir, Cris? Pode ser que não suma totalmente, mas ameniza. Então vai reduzindo até algumas pessoas acabam desaparecendo, outras não. Mas reduz. Então, quando faz o acompanhamento, ele reduz. Então, é algo que é muito importante e necessário. TDAH. Bom, TDAH também é muito comum, existem muitos diagnósticos de crianças com TDAH, muitas vezes diagnósticos até precoces, né? Criança com TDAH e sendo diagnosticada muito cedo. Esse diagnóstico deve acontecer quando? A partir dos 6 anos. Antes dos 6 anos, não é possível dar um diagnóstico de uma criança com TDAH. Mas, Cris, não é genético? Sim, é genético. A criança nasce com TDAH, porém, né, pode ser, é natural da criança ser agitada, ser meio distraída, pode ser que isso seja da criança, pode ser apenas uma... Perdão. Pode ser apenas uma imaturidade, então por isso é necessário aguardar os 6 anos para fazer o diagnóstico, para ter certeza se realmente essa criança tem o TDAH. E por conta dessa dificuldade de concentração, que a criança vai ter dificuldade na concentração, né? E a hiperatividade, que seria a agitação. Por conta da dificuldade de concentrar e por conta da agitação, a criança com TDAH apresenta grandes prejuízos no processo de alfabetização. Ou seja, a professora está lá falando, está lá explicando, trabalhando, muitas vezes a criança está lá no mundo da lua, muitas vezes ela está olhando para a porta, vendo quem está passando lá fora da sala de aula, olhando para a janela. Então ela se distrai, muitas vezes apenas com um lápis, com a caneta que ela está na mão, ela vai se distrair. Então, é muito importante observar bastante porque ela se distrai. Então o professor tem que estar constantemente chamando a criança
para que ela possa focar. Então é uma dificuldade muito grande na concentração. Isso vai influenciar diretamente no processo de alfabetização. Muitas vezes a criança é muito agitada, isso influencia também, porque ela não vai conseguir parar para prestar atenção. E como eu já falei, o processo de alfabetização ele é muito difícil, não é simples assim e demanda de muito esforço e muita dedicação da criança. E muitas vezes, já peguei muitas crianças no consultório, recebi crianças com 12 anos que não são alfabetizadas, muitos até com suspeita, com hipóteses de dislexia. E quando você faz a avaliação, você verifica que é um TDAH. Né? Então essa criança, por conta dessa desatenção e falta de acompanhamento, ela foi tão comprometida que ela tem muita dificuldade nesse processo de alfabetização. Então é algo que tem que ser trabalhado, é necessário acompanhamento para que essa criança desenvolva e suprir, né, as lacunas que ficaram quando ela tem atraso e fazer esse processo de alfabetização com a criança. Essa criança, né, leva a criança a apresentar agitação, desatenção, se distrai fácil, dificuldade para ler ou escrever, dificuldade de memorizar as atividades diárias também. Então essas são algumas características da criança com TDAH. É necessário um método, é necessário trabalhar com essa criança de uma maneira que ela consiga realmente adquirir, né, a alfabetização, ser alfabetizada. A deficiência intelectual. Bom, a deficiência intelectual é um transtorno que inclui vários déficits funcionais. Então, assim, existem vários níveis. Tem a deficiência intelectual leve, tem a moderada e tem a severa. Então, uma criança que tem uma deficiência, quanto maior, né, ela mais comprometida ela é. Uma criança com deficiência intelectual leve apresenta mais facilidade, né, no processo. É uma criança que muitas vezes depende de ajuda? Depende. Mas você trabalhando com ela, ela pode desenvolver mais autonomia. Então é algo que você tem que estimular. E é claro que mesmo a criança que tem uma deficiência intelectual moderada, você pode também ir trabalhando, estimulando para que aos poucos ela vai desenvolvendo e até mesmo trabalhar essa questão da alfabetização. Essas crianças podem ter dificuldade na comunicação, na socialização, no cuidado pessoal e em sua independência de modo geral. Então, muitas vezes elas são bem dependentes. Crianças com crianças com essa deficiência intelectual aprendem melhor com instruções mais claras e curtas, bem como quando cada tarefa é dividida em pequenas partes. Então é muito importante trabalhar por partes com a criança. Não adianta você querer apresentar muita informação, essa criança vai ter dificuldade em assimilar, principalmente a criança que tem deficiência intelectual. Então é importante trabalhar de pouquinho, né? Passa uma informação clara e objetiva, observou que essa criança adquiriu outra informação e isso funciona no processo de alfabetização também. Então tem que respeitar o tempo da criança, muitas vezes é necessário repetir várias vezes. É muito interessante utilizar jogos, né, para essa criança, para estar estimulando, para chamar atenção e para que ela possa mesmo desenvolver. Então, demanda de muita paciência, muito esforço e muita dedicação para quem está ali ajudando, para quem está ali trabalhando com essa criança. Mas é possível que ser alfabetizada? Sim, com muito esforço é possível sim, toda criança pode, né? Algumas crianças vão mais rápido, outras demoram um pouquinho mais, então tudo depende da maneira com que é trabalhado. Mas quando se tem estímulo, quando é trabalhado, toda criança desenvolve. É claro que no seu tempo, né? Mas com estímulo toda criança consegue desenvolver. O TEA, transtorno do espectro autista, é um distúrbio do desenvolvimento cujas características principais consistem em prejuízos sociais e de comunicação, restrições de interesses comportamentais repetitivos e estereotipados. É importante, seja claro e consistente,
Dicas visuais, vídeos e treinos com teatro pode ajudar. Mantenha as instruções curtas. Uma criança que tem TEA, ela tem muita dificuldade no abstrato. Ou seja, se você vai, por exemplo, você vai trabalhar frutas com uma criança que tem TEA, é importante você trazer para a criança as frutas mesmo, né? Para ela, ou no máximo fotos, mas fotografias, não desenhos. Fotografias. Então, quanto mais real, melhor para a compreensão da criança. Então, procurar sempre trazer tudo na prática, tudo no real. A alfabetização é importante utilizar alfabeto móvel, fazer letrinhas com massinha de modelar. Então, sempre trabalhar mesmo algo que a criança pegue, algo mais palpável. Então, a questão do concreto para a criança que tem o TEA é muito importante. Muitas vezes, alguns filmes, ajuda bastante alguns vídeos, mas assim, estimular bastante o visual. Então, trabalhar bastante essa questão visual da criança que tem o TEA. E assim, algumas crianças, aí é que tá, a criança que tem o TEA, se uma criança tem, por exemplo, autismo leve, ela pode ter, por exemplo, altas habilidades. E algumas até apresentam altas habilidades na alfabetização. Então, são crianças que podem aprender a ler sozinhas. Pode acontecer? Pode. Em alguns casos, sim. Se ela tiver altas habilidades na área da linguística, né, na linguagem, é possível sim. Agora, também existem alguns casos da criança que tem o TEA e que tem deficiência intelectual junto. Então, quando é um autismo moderado, por exemplo, na maioria das vezes, então, a criança vai ter um nível de deficiência intelectual, o que vai dificultar um pouco mais o processo de alfabetização, porém se trabalha também como se trabalha com as crianças que têm a deficiência intelectual. Mas assim, agora o recado que eu queria deixar para vocês, que independente da dificuldade que a criança tenha, é necessário que a criança tenha apoio, né? Então é necessário a criança ter o apoio necessário, olha só, é necessário a criança ter o apoio necessário. Fui redundante aqui? Fui, mas é proposital, porque realmente é necessário, é importante, suprindo, né, as suas dificuldades. Então, quando a criança ela tem o estímulo correto, o apoio correto, é possível sim, é possível ajudar, é possível trabalhar. Eu vejo assim muitas mães que trabalham com as crianças, que têm muita paciência, que buscam conhecimento para que as crianças possam desenvolver. Mas Cris, meu filho vai para a escola, meu filho tem professor, por que o professor não ensina? Sim, o professor ensina conteúdo, claro, o professor é importante, com certeza. Você como mãe não vai ocupar o papel do professor, não, o professor tem o papel dele. Porém, quando a família ajuda, quando a família estimula, essa criança desenvolve muito mais e muitas vezes muito mais rápido. Por quê? Porque a criança tem estímulo constantemente, ela tem na escola, ela tem em casa. Então é importante trabalhar, é importante estimular, principalmente quando uma criança está numa fase de alfabetização. Trabalha com ela na escola, trabalha com ela em casa, é importante que ela seja estimulada para que ela possa desenvolver. Bom, então, mais um recadinho aqui, lembrando que toda criança pode aprender no seu tempo, no seu ritmo, mas toda criança é capaz de aprender. Toda, hein? Então, vamos trabalhar, vamos estimular com as crianças. E, bom, se tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma dúvida da aula de hoje, deixa um recadinho aqui embaixo, né? Deixa aqui um recadinho na aula que eu respondo. Então, vou estar disponível para responder as dúvidas. Coloca aí, tem alguma dúvida? Cris, mas como assim? Pode perguntar. Se tiver alguma dúvida sobre a aula, pergunta que eu respondo. Então, deixa aí, né, na aula, deixa aqui embaixo na aula que eu respondo. Tá bom, pessoal? Então, aguardo vocês na próxima aula, hein? Lembrando que na próxima semana nós temos aula novamente. Eu vou dar continuidade a esse assunto, né, de alfabetização. Então, espero vocês.